gente, essa é a Lili, sou eu, Liliane Senhorini Serrato, professora há mais de 26 anos, tenho especialização em gestão escolar, em análise de comportamento, pelo CBI, para TI, intervenção precoce, modelo Daver, estou pós-graduando em educação especial, pela mesma instituição, CBI of Miami, e o que mais me define é a minha maternidade, porque foram eles que me ensinaram e me ensinam todos os dias. Eu tenho a oportunidade de estudar e de experimentar se aquilo funciona mesmo, mas todos os dias, todos os minutos. Para eu estar aqui, eu tive que fazer toda uma estratégia utilizando variáveis, reforçadores, contingências, todos esses termos que parecem assim, ai, que coisa difícil, e no final não é, gente. São nomes que a gente vai se acostumando, e ao contrário, acontece uma economia contextual, porque a gente vai explicar tanta coisa, uma palavrinha já diz muita coisa, né? E isso é o poder da ciência, né? Quando a gente vai falar de ciência, atrás um nome que tem a condição de resumir muitas coisas que nós teríamos que descrever, né? Então, vamos lá. Estou admitindo aqui também. Quando eu coloco na apresentação assim, Gilmar, o meu botão ele não me ajuda. Tranquilo, segue aí mesmo que dá para ver. Tá? Tá, agora ele foi, ó. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre análise de tarefa, encadeamento de resposta e alguns protocolos que a gente pode utilizar. Eu acho que a gente vai falar, né? É uma aula de mais tempo. Eu pretendo ficar aqui 1 hora com vocês. Então a gente vai falar um Lili, pouquinho. Oi? você está passando o slide? Não tá aparecendo aí? É porque você vai ter que compartilhar a tela da apresentação. Aí você tem que descompartilhar essa e compartilhar a tela da apresentação. Ó, Não tá aparecendo, não. tá. Vamos aqui. Vou fazer assim, gente. Eu não vou deixar. Tá dando para ver direitinho? Tá dando sim. Vou deixar assim, tá bom? Só não mudou o slide, Júlia. Tá, vou mudar. Tá dando para ver? Sim. Perfeito. Mudou. Agora tá ok. E eu vou utilizar aqui, como eu não sou psicóloga, eu não tenho nada que me impeça de mostrar os meus filhos, né? E eu acredito que trazer exemplos, ele é uma forma de modelar, de mostrar como que funciona na prática. E é isso que a gente pretende fazer também, né? Sair só da literatura e trazer alguns exemplos que são utilizados, na verdade, por mim. Aqui é a turminha. Ó, cadeia comportamental, uma série de respostas discretas, em que cada uma delas está sob controle de um determinado SD, estímulo discriminativo. A gente vai falar sobre isso também. As respostas discretas, quando executadas adequadamente, produzem como consequências reforçadores que funcionam como SD para a resposta seguinte. Se vocês olharem para as imagens, vai ficar muito mais claro de entender. Né? A gente inicia, ela deu uma bagunçada aqui, ó. Aqui é o final da, não, primeira imagem, ele abre a porta. Depois, tá bagunçada a imagem. Depois, ele vai ao banheiro, não sei por que tá bagunçado. Depois ele joga o papel no lixo, ele lava a mão, tá de trás para frente. E aqui ele fecha a porta. Então, vamos lá do começo. Aqui ele fez o xixizinho dele, que a gente não mostrou. Aí ele joga o papel no lixo. Depois ele lava a mãozinha e ele fecha a porta. Eu utilizei aqui umas pistas visuais que vocês podem ver, para ele lavar a mãozinha, que também é uma estratégia visual. Mas quando a gente fala em estratégias de autocuidado, acho bem importante a gente recortar uma coisa que a gente acaba esquecendo de esvanecer. É importante a gente usar essas estratégias visuais,
Sim, são importantes. Mas, ao longo do tempo, a gente precisa retirar essas dicas. Por exemplo, a Quiser pode dica, assistir TV, filha. a própria dica... Deixa eu colocar, ativar o mudo. A própria dica verbal. Filho, vem aqui, vem fazer xixi. A gente ensinou, já fez todo o processo de desfraude e tal. Olha, fecha a porta para ninguém te ver. Enxuga direitinho, joga no lixo. Agora está na hora de lavar a mão. Geralmente, mãe faz muito isso, professor também. O que a gente tem que lembrar é que algumas dicas elas são mais difíceis de serem retiradas. Por exemplo, a dica verbal, vocal. Quanto mais a gente ficar falando, mais eles podem ficar dependentes dessas dicas. Uma das estratégias é utilizar a dica visual. Então, a dica visual, ela pode ser muito importante, ela pode ser muito eficaz. Mas a gente não pode deixar essas coisas bonitinhas, plastificadas o tempo todo no banheiro. Né? Eu falo que quer conhecer um analista do comportamento? Tem que ter um monte de coisa plastificada. Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa retirar dicas. Porque o meu cliente, o meu aprendiz, ele não pode ficar dependente de dicas. Qual é o final do meu programa de ensino? A independência. É o critério que eu quero chegar. Que ele faça tudo sozinho, sem ninguém dizer o que ele precisa fazer. Então, eu posso adicionar no ambiente essas dicas, né? Para quem não entende muito esse termo, dica, apoio, né? Dica verbal, falar o que ele tem que fazer, dica visual, essas imagens aqui, dica gestual, assim, aqui. Ao longo do processo, eu vou retirando dica por dica, porque o final do meu programa é que ele faça com independência. E eu vou trazer uma experiência muito pessoal, familiar, que uma das maiores dificuldades que a gente teve com o Rafinha, que é nível 3 de suporte, foi em retirar dicas. Então, ele é um menino ainda com muito apoio, né? Muito apoio, porque ele precisou de muito apoio, mas eu quero que ele faça as coisas sem esse apoio. Então, eu preciso sair de cena. Né? Então, às vezes eu estou lá querendo que ele não erre, porque a gente fala de ensino sem erro. Ensino sem erro não significa que a criança não vai errar. Eu vou programar o meu ensino com apoios necessários para que ele erre menos ou não erre, para que ele tenha engajamento. Ai, Liliane, e a frustração? A gente vai trabalhar frustração também. Tudo com o quê? Com assentimento, com motivação. Uma das grandes barreiras de trabalhar atividades de autocuidado é a motivação. Por que a motivação? Gente, como é difícil falar para o cara que está brincando, está jogando videogame, que ele tem que ir lá e limpar o próprio bumbum, né? E mexer com uma coisa que não é tão agradável, que é cocô. Então, como que eu vou manter essa cadeia toda, né? Com que seja realmente relevante para aquele sujeito, para aquele aprendiz. Uma das estratégias que a gente utiliza muito deixa eu ver se tem na próxima aqui. Uma das estratégias que a gente utiliza é a cadeia, na análise de tarefa, encadeamento de trás para frente. Então, eu vou retirando essas dicas todas que eu falei para vocês de trás para frente. Então, a primeira dica, a Thelzinha entrou, fez o xixi, eu dei uma dica visual. Então, eu estou esvanecendo, já não estou usando dica verbal, né? Estou dando uma dica visual para ele, ou gestual, e eu vou retirando a dica no final. Por exemplo, que é muito legal bater a porta, né? E aqui ele já faz sem dica. Aí ele já termina toda a cadeia, no último passo da cadeia, ele fecha a porta, sozinho. Legal. Aí, um passo antes, lavar as mãos. Pode ser muito legal. Então, por que é muito legal ensinar de trás para frente? Ou melhor, tirar as dicas de trás para frente? Porque ele vai ter acesso ao reforçador muito mais rápido. Qual é o reforçador? Mãos limpas. Deveria ser esse, né? Mãos limpas. Eu me livrei daquilo que estava me incomodando, que eu estava com vontade de fazer xixi. Então, eu me livrei. É um reforço de
né, negativo, eu estou me livrando de algo aversivo. Não, eu estou adicionando alguma coisa ao meu corpo, que é limpando as minhas mãos, tá? É reforço positivo. Mas muitas vezes é voltar para a atividade que ele estava fazendo. No caso do Theo, eu vou voltar a assistir o meu desenho predileto. Então, eu vou fazer toda a cadeia e vou voltar a fazer a minha atividade predileta, aquilo que manteve de alguma forma o comportamento. Nesse momento, a gente pode utilizar música, a gente pode usar várias estratégias, né, para manter essa motivação. Porque a atividade de autocuidado não é fácil. Principalmente, eu vou falar de autistas mais velhos, né? De pessoas mais velhas, né? A gente fala de desfraude, que é uma questão muito infantil, mas não é, gente. Eu conheço muita gente que já está na fase da adolescência e que teve todo um problema de desfraude. Hoje mesmo eu estava assistindo uma palestra falando sobre intervenção guiada por traumas, né? Cuidado informado por traumas, para a gente trabalhar isso. Então, é muito importante, quando a gente fazer uma intervenção, quando a gente acolher uma pessoa, saber da história desse indivíduo. Muitas vezes, ele passou por histórias de sofrimento, de traumas, e uma das metas, os 4 R's, né? A gente não reforçar, a gente não fazer de novo, né? Reincidir novamente o trauma. Então, assim, quando a gente fala, já está com 15, 16 anos, que teve todo um trabalho, todo um problema no desfraude, muito importante a gente não ter um cuidado, a gente não reforçar novamente aquela história de sofrimento. Então, a gente precisa ter sempre acolhimento, validar, entender a história de reforçamento daquele indivíduo, conhecer a família. Por isso que é muito importante a gente fazer uma boa anamnese, a gente observar o comportamento. E um bom analista do comportamento faz isso. Ele mensura, ele mede o comportamento. E como isso acontece na escola? Da mesma forma, gente. Claro, com muitas variáveis, com muitas crianças, mas a gente não vai fazer assim, igual esses dias aconteceu lá na escola que eu trabalho. Tem que tirar da fralda. Não sei se tem que tirar da fralda. Vamos observar, vamos ensinar onde é o banheiro, como que está o banheiro, como ele enxerga aquela situação, se ele se sente bem naquele espaço, se ele mostra algum comportamento, né, que aproxima aquele ambiente. Trazer os reforçadores, entender o que mantém o comportamento dele, né? Tem que fazer uma linha de base, tem que entender como esse sujeito, como esse aprendiz se comporta. Aqui é sobre generalização, né? Que não é o caso de falar para vocês agora, que é importante a gente saber que todos os comportamentos que a gente ensina na clínica, eles precisam ser generalizados em ambiente natural. Aqui é um conceito de generalização, né? Que acho que fica mais complexo agora para a gente falar, mas é generalização simples, funcional e equivalente, né? Então, assim, por que ele faz xixi na minha casa no vaso e não faz xixi no vaso da escola? Ah, não, esse menino, a mãe está mentindo. É estranho, por que ele não faz? Não é pela idade que se desfralda, verdade, Mônica. Por que esse menino faz xixi no banheiro da escola e não faz xixi no banheiro do shopping? A gente está falando de generalização. E isso acontece muito em pessoa dentro do espectro, né? Quando a gente consegue ensinar um comportamento em ambiente estruturado, então ele identifica toda aquela cadeia comportamental, aquele vaso, né? Aquele passo a passo, com todas aquelas dicas. E aí ele vai para o shopping, um ambiente diferente, um cheiro diferente, um vaso diferente, pessoas, estímulos, e ele não consegue utilizar adequadamente aquele espaço, né? E aí a gente está falando de uma dificuldade de estímulos, de generalização, e por isso que é importante, quando a gente monta um programa, né, principalmente aqueles que trabalham em clínica, a gente já tem que colocar no programa rapidamente, depois do critério de aquisição, o critério de generalização. Então, ele precisa fazer aquele comportamento, aquela habilidade em vários lugares, né? Então, a gente
vai ter que ensinar aquele mesmo comportamento em outros lugares. Por isso que é o conceito de generalização, né? Então, a equivalência, o que é da mesma função, como o violão e os outros instrumentos, a gente está falando de estímulos da mesma função, e generalização simples, né? Ó, são itens iguais e itens semelhantes. Quando a gente fala de vaso sanitário, são itens semelhantes, né? Fora o mictório, que não é nada semelhante, né? Mas tem a mesma função. Então, a gente está falando desse tipo de generalização. Isso tudo a gente vai planejar. Não é de qualquer jeito. A gente vai colocar no nosso programa de ensino. Como a Cíntia falou na outra aula. Nós montamos nosso objetivo, nós organizamos nosso objetivo, mas nós temos que colocar o critério de aquisição, o critério de manutenção e de generalização. Porque eu não quero que ele funcione como paciente em um ambiente só, nem como aluno. Tanto que a gente nem utiliza mais essa nomenclatura aluno dentro da escola, não é verdade? A gente utiliza crianças, adolescentes, aprendiz, educando, né? Então é isso. Porque o meu objetivo é ensinar habilidades que funcionam para a vida. Tem muitas pessoas dentro de clínica que funcionam muito bem na clínica, onde as variáveis são controladas. Mas um bom programa de ensino é já planejar, generalização. Eu quero que aquela habilidade aconteça na casa. Então, vamos lá olhar, o vaso sanitário são semelhantes, né? Na escola, semelhantes. É uma generalização simples. A gente fala de equivalência também quando a gente tem estímulos diferentes. Estão na mesma ensino de uma forma arbitrária. Como a gente fala banheiro, tem aquele símbolo do banheiro, que significa banheiro, né? A gente usa muito na escola aquela plaquinha de banheiro. Então, a criança não entende? Não, ela não generalizou, ela não tem essa equivalência. E a gente vai parear aquele estímulo àquela função, né? Aquela habilidade. E isso a gente faz aos poucos. Estímulo igual com igual, igual com semelhante, igual com diferente. Bem aos pouquinhos. Vamos lá. Eu falei no comecinho da apresentação sobre o NCAPE, não falei? Achei legal chegar nessa parte. Porque tudo isso que a gente está trazendo no nosso curso é baseado em evidência científica, ou melhor, no nosso grupo. O que é evidência científica? Não é um artigo, né? A gente está falando aqui de uma revisão com meta-análise. Então, foram muitos artigos, é uma revisão sistemática. Está lá na pirâmide. Olha quem chegou aqui. Oi, Thelzinha, tudo bem, amor? Olha, fala com todo mundo. Fala, oi. Oi. Vai lá. Isso. Chegou mais um. Fala aqui. Fala oi aqui. Não precisa. Fala oi para todo mundo. Tudo bem. Vem cá, fala oi. Fala oi. Tudo bem. Isso. Vai lá assistir com o papai. Deixa eu ver. Pode deixar. Tá tudo bem. Mamãe já vai, tá bom? Mamãe já vai. Vai lá. Um minutinho, gente. Bonitinhos, né? Eles vieram ajudar a gente aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é um dos anexos, dos apêndices, isso, dos anexos do NCAPE. Aqui eu vou falar sobre análise de tarefa. Oh, meu Deus, voltou. Espera um pouquinho, deixa eu tirar. Isso. Eu disse o quê? Que funciona. Funciona para quem, Lili? Vamos ver para quem funciona. Então, vamos lá. Análise de tarefa funciona para quem? Para crianças, de 0 a 2 anos não tem evidência. Não é que não funciona, não tem artigo que sustenta eu dizer aqui para vocês. Olha, funciona porque a gente viu nos artigos, na pesquisa, a gente fez uma pesquisa randomizada e a gente
trouxe evidência aqui que funciona, né? Pode funcionar, mas a gente não tem uma pesquisa robusta para dizer isso. Funciona de 3 a 5 anos? Funciona. Para quem? Para quê? Funciona para comunicação, para atenção compartilhada. Olha aqui. Deixa eu tirar aqui. Ó. Opa. Para que funciona mais? Estou me embananando com isso aqui. Para crianças de 6 a 11 anos, funciona para quê? Para comunicação, para socialização, para habilidades acadêmicas, para autoajuda, para habilidades motoras. De 12 a 14 anos, funciona para quem, Lili? Para comunicação, para atenção compartilhada, para brincadeiras, para habilidades acadêmicas e pré-acadêmicas, para habilidades vocacionais. De 19 a 20 anos, funciona para quem? Para habilidades vocacionais. Alguém está aqui, ativar o mudo. Então, assim, o que eu estou trazendo? Estou trazendo uma estratégia de ensino que a gente pode ensinar muitas coisas. Eu trouxe um exemplo de autocuidado, vou dar outros exemplos no decorrer da aula. Mas a gente tem habilidades vocacionais. Por exemplo, eu vou montar uma pizza para eu vender. Eu divido essa tarefa que é complexa em várias outras pequenas tarefas. E vou ensinando uma por uma. Vamos lá. E isso tudo tem o quê? Que é o que é mais interessante. Tem aqui, está em espanhol. O que é mais interessante? Aqui tem evidência científica, que é o mais interessante. Aqui está em espanhol, ó, que está mais fácil de entender. Aqui está em inglês, aqui está em espanhol. Vamos lá. Gente, tá dando para entender? Desculpa, então... até o lindo. Então é isso, ó. O termo análise de tarefa significa, de forma simples, pegar uma habilidade e dividi-la em etapas para facilitar o processo e o desenvolvimento da mesma. Ou seja, pedacinhos. Ah, e ela vai construir, ela do nada vai aprender. Não, gente, a gente aprende por modelo, a gente tem que ter tido uma exposição, alguém deve ter me ensinado de alguma forma. Geralmente, a gente aprende por imitação. Ninguém fala assim, Lili, eu vou fazer o arroz. Minha mãe não falou para mim. Vem aqui que eu vou te ensinar. Eu olhei, observei, é uma modelação e fiz. Mas quando a gente vai ensinar... Espera mais um minutinho. Oi, Rafa. Peixinho bonitinho. Peixinho bonitinho. Mamãe tá bonitinho. Ele veio pedir um carinho. Então, assim, eu vou ensinar... Não, a gente vai ensinar com alguma estratégia de ensino. Geralmente, quando a gente fala de pessoa dentro do transtorno do espectro autista, a gente pode utilizar essa estratégia que é bastante eficaz. Então, eu vou dividir aquela tarefa que é complexa em pequenas outras tarefas, utilizando a de menor complexidade para maior complexidade, né? Então, eu preciso ensinar toda a cadeia? Não, eu vou fazer uma linha de base. Por exemplo, está amarrando um tênis, amarrando lá o cadarço. Eu faço uma linha de base. E aí eu percebi que no terceiro passo ele precisa de mais apoio. Então, eu vou ensinar aquele passo que ele precisa de mais apoio. Eu faço uma linha de base, eu percebo que ele não sabe amarrar, ele não tem nenhum passo ele consegue fazer, nem com apoio e muito menos com independência. Então, eu vou fazer uma estratégia de ensino, utilizando a análise de tarefa, que eu vou dividir em pequenos passos e vou ensinar toda a cadeia, toda a complexidade. Então, eu vou colocar, pegar o tênis, pôr o tênis. Legal. Depois eu vou pegar o cadarço. Um cadarço, o outro, uma parte do cadarço. Eu vou cruzar, né? Cada parte dessa cadeia, dessa complexidade, dessa habilidade, eu vou ensinar uma por vez. Posso usar aquela estratégia de trás para frente. No final é só dar um laço, né? Ele faz o último passo. Meus filhos vieram me ajudar, gente. Essa é a casa de mãe de Teia. 3. Aqui, ó, acabei de falar.
Você observa alguém, olha que legal isso aqui, gente, ó. Como que eu vou montar uma análise de tarefa? E, gente, não pense que a gente sabe de tudo. Quem me ensinou a ensinar o meu filho a amarrar o tênis foi uma criança. Eu observei como ela fazia o último passo, que era de colocar as duas orelhinhas por baixo daquele buraquinho e puxar. Eu não conseguia ensinar aquele passo, eu não conseguia. E eu pedi para um aluno, uma criança, me ensinar. E eu olhei tudo. O que eu percebi? Que ele aumentava as duas orelhinhas, né? Aumentava, colocava o dedinho entre as orelhinhas e colocava a orelhinha por debaixo e puxava. Eu falei, porque o Rafa fazia umas orelhinhas pequenas e não conseguia. Então, ele ia lá embaixo e não segurava o nó. Então, é muito importante. Quando você vai ensinar uma habilidade, vão observar também um especialista. A gente vai ter a linha de base para quem a gente pretende ensinar e a gente vai olhar o especialista e vai dividir em várias fases. Para todo mundo é igual? Não. Todos os passos? Não. Algumas crianças você pode dividir a mesma habilidade em 3 passos, outras em 5 passos, outras em 6 passos. Você vai dividir de acordo com o repertório daquela criança, daquela pessoa. Dicas que forem necessárias. É importante a gente trabalhar com dicas menos invasivas, né? Apoio físico total. O que é apoio físico total ou o que é obrigar o meu aprendiz a fazer uma atividade? Né? É muito importante. Hoje a gente fala muito de um termo que é assentimento. Então, eu preciso, de alguma forma, perceber que ele me deu assentimento, que eu estou respeitando a liberdade dele. Eu estou respeitando o querer dele. Né? Às vezes a gente quer... Não, ele tem que aprender. Não, eu tenho que fazer com que ele queira aprender, que aquilo seja interessante para ele. E aí a gente vai ter que usar a criatividade. Eu tenho que respeitar aquele indivíduo. Né? Então, quando eu chamo ele para ensinar alguma coisa, eu não posso retirar dele o assentimento. Então, é muito importante isso, né? Não é apoio físico total na violência. É apoio físico de segurar a mãozinha. Olha, vou segurar sua mãozinha, tal. Ele, dando conta disso, rapidamente eu retiro. Né? Eu dou apoio físico, a dica física parcial, a dica física gestual, ou eu faço a modelação, eu faço do lado dele a mesma atividade, vou mostrando como que faz. Quanto menos invasiva for a estratégia, mais assentimento eu vou estar permitindo que aconteça, né? Mais respeitando aquele indivíduo, e também é mais fácil de retirar as dicas e ele ficar menos dependente do nosso apoio, e a gente chegar no critério que é a independência. Deixa eu olhar o chat aqui. O Gilmar tá dando umas dicas aí, ó. Ó, vamos lá, Gilmar, quer falar alguma coisa, meu amor? Eu fiquei toda desconcertada aqui com meus filhos. Não que eu não estou acostumada. Porque durante assim. quando nós vamos avaliar e verificamos que a criança, ou o estudante, né, ou a pessoa, às vezes o adolescente, o próprio adulto, não consegue executar uma determinada atividade, a gente sempre vai fazer o que a gente chama de avaliação de critério de dica. Então, a gente Legal. vai sempre do menos intrusivo para o mais intrusivo. Então, existem muitos critérios de dica que a gente pode estar utilizando, tá? Existe uma lista específica e aí a gente vai fazendo avaliação, testando uma por uma para ver qual é o melhor para aquele indivíduo. Seria importante sempre a gente evitar dar mais intrusiva, por isso que a gente sempre faz avaliação. Mas acaba que a gente, de vez em quando, utiliza assim, um critério de esporte físico, né, ou dica física. Mas existem vários critérios que a gente pode estar utilizando. Até o suporte visual por si só já pode ser utilizado como uma dica. Uma dica Sim. contextual, ambiental, né, que a gente chama de visual. É isso. Excelente, é isso mesmo, né? Então, a gente que está convivendo com aquela criança, com aquela pessoa, a gente mais ou menos vai entendendo o quanto que funciona para ela, quando ela precisa de uma boa performance visual, né? E, pô, eu não vejo que ela consegue ficar atenta a alguns estímulos visuais. Não, há algumas instruções verbais, né? Mas é importante a gente conhecer. Então, o que funciona para João pode ser que não funcione para Maria. Por isso que a gente não está falando de método, a gente está falando de uma ciência. E
para a gente ter um sucesso no nosso ensino, a gente precisa conhecer o indivíduo, né? E aí a gente vai, é o que o Gilmar falou, da menos intrusiva. Então, quanto menos eu usar ajuda física total, é melhor, é mais respeitoso, é mais midiático, o outro que está enxergando, né? Não vai, olha, né? Porque a gente precisa também estar atento a isso, principalmente no ambiente escolar, que é um ambiente com muitas variáveis, com muitos olhares, né? Com muitas metodologias. Então, a gente pode usar modelação. E eu só vou dar um adendo também na fala do Gilmar. Às vezes, as pessoas utilizam muito as dicas visuais, né, como eu disse anteriormente, e não ensinam aquele indivíduo, o aprendiz, estar atento aos estímulos do ambiente. Então, eu estou lá colocando uma dica visual que é vaso, uma dica visual sempre, 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 sempre. E ele não está atento aos estímulos do ambiente. E aí eu tenho que retirar, esvanecer, para que ele fique mais atento aos estímulos do próprio ambiente. O vaso presente, o que existe, o que está no banheiro, a torneira. E a gente vai retirando aquelas dicas visuais e vai deixando o aprendiz mais atento e sensível aos estímulos do próprio ambiente. Isso acontece muito com estratégias de habilidades sociais, né? Às vezes é tanto assim, ó, fala oi, olha, né? E ele não, o indivíduo, né? O amigo, o parceiro, a pessoa que está ao lado, não é reforçadora para aquele aprendiz, né? A gente vê muito acontecendo. Eu, pelo menos, vivencio muito isso. E hoje fico muito feliz que o Rafael, por isso que eu faço questão dele falar com vocês, né? E ele precisa ser validado, ele veio aqui, é sobre ele, né? Então, seria hipócrita da minha parte que falasse assim, se retira daqui, não é sua vez, não. Olha as pessoas, você pode falar um oi se você quiser, né? É isso. Obrigada, Gilmar. E evita a dependência, é isso. O que mais a gente quer? A aba robotiza. A aba robotiza, gente, ou as pessoas não utilizam adequadamente as estratégias de ensino, né? A gente está falando o tempo todo de olhar com carinho, de validar, de respeitar o assentimento, a motivação. Ó, verdade, obrigar a criança a abraçar o amigo depois da briga, péssimo. É isso mesmo, né? A gente precisa... Lili, Oi, quem está falando comigo? Desculpa. É que você falou do chat, o Ale tinha falado lá em cima. É importante falar que só a dica visual não garante aprendizado. Modelagem é isso. preciso. Então, Antes do Gilmar, ele falou. acho que é isso mesmo. O Gilmar ele veio falar numa hora bem correta. Nada garante, nada garante, né? Vou falar do Rafa, do Theo, do Lucas, nada garante nada. A gente vai olhar o indivíduo. Ele tem, vou dar um exemplo, gente. O Rafa tinha uma performance visual muito ruim, mas ele tinha 3 anos, a gente conseguiu desfraudar o Rafa. Bora. O que eu ensinei? A discriminar 3 vezes que ele passava o papel higiênico e jogava no lixo. Eu fiz todo o passo da habilidade do banheiro, né? De utilizar adequadamente o banheiro. Mas, se eu contasse com aquela habilidade de olhar para o papel higiênico atentamente e discriminar que aquele borrão, a falta do borrão, ele é um estímulo discriminativo, estava evocando um comportamento pare, eu não ia conseguir. Né? Então, assim, às vezes, não, você tem que olhar tal. Não funcionou para o Rafa. O que eu ensinei para o Rafa? Limpar 3 vezes, jogar. Isso, com o tempo, até ir melhorando a performance visual do Rafa. Né? Então, é isso. Você vai olhar para o indivíduo. O que eu quero? O meu aluno, vou dar um exemplo que não é muito análise de tarefa. Ele sabe, e é também, porque olhar, estar atento ao estímulo e fazer alguma habilidade é uma análise de tarefa. Por exemplo, leitura. Eu tenho que olhar as letras, eu tenho que olhar. Eu tenho que discriminar. Entende? Tudo isso é análise de tarefa. Às vezes a criança não olha. Ela não olha. Então, eu vou ter que parar tudo, ir lá atrás e ensinar ela a olhar, a discriminar. Né? Então, tudo isso a gente pode dividir em passos. Então, o que eu uso para João, eu não uso para Maria. E, às vezes, eu faço várias adaptações, porque o meu critério é a independência.
E sair da fralda, né, é uma baita autonomia em algumas fases da vida. Algumas crianças têm mais dificuldades, mas quando a criança já não tem que ser retirada da sala para ir lá, ser trocada, perder um momento, voltar para a sala, né? Às vezes fica até constrangida por isso. Então, é muito importante. Claro que estou dizendo de criança para criança, de pessoa para pessoa, né? Então, a gente vai olhar aquilo. Eu sempre digo assim, dentro do meu programa de ensino, eu vou colocar como alvo aquilo que é importante para aquela criança. Aquilo que é importante para aquela família. Não importa, gente, que está lá no livro da Camila Gomes, não importa que está no VibMap, não importa se está no Ables, eu vou montar os meus objetivos com as metas que são relevantes para aquela pessoa. Analista do comportamento não copia e cola programa de ensino ou protocolos. Ele vai olhar aquilo que a criança precisa, aquele sujeito, aprendiz precisa aprender, que vai ter maior relevância. A gente usa um termo que é cunha comportamental, cúspide comportamental, é ensinar uma habilidade que dá acesso a outras habilidades. Por exemplo, tudo isso que eu falei até agora. Se aquela criança ela não tem habilidade de imitar, eu vou imitar. Porque o imitar vai dar acesso à brincadeira, ao jogo simbólico, à modelação que o Alexandre acabou de dizer. Como eu vou usar estratégia de modelação se a criança não imita? Entende? Está lá no programa de ensino perfeito, lindo, modelação, mas a criança não imita. E eu vou falar uma coisa, muitas das coisas que eu ensinei meu filho nível 3 de suporte foi com ajuda física total. Porque ele tinha uma imitação extremamente pobre. Paralelamente, eu ensinando imitação. Eu não preciso ensinar uma habilidade por vez, eu posso ensinar várias habilidades, né? A imitação ela é extremamente importante, mas eu não vou parar nela a vida inteira e não aumentar a independência dele, a autonomia. Então, eu falo para vocês, com 3 anos, a imitação do Rafael era muito pobre, e ele foi desfraudado com 3 anos, nível 3 suporte, gente. Né? Então, foi com ajuda física total, era de pegar mão sobre mão e ensinar. E aí fui retirando até a independência, né? Claro, se a gente tem condições de ensinar por modelação, por vídeo modelação, é muito melhor, né? Muito mais fácil para deixar ele independente e respeitar assentimento, respeitar a independência dele, a autonomia dele, né? E mais fácil para ele não ficar dependente de dica. Muito legal aí. Eu vou colocar um videozinho. Vocês vão sumir aqui da minha tela, rapidinho. Vê se abre, né? Tá dando para ouvir que não tem ninguém falando nada para o Rafael, né? E não tem nenhuma dica visual, nada. Ele sai para ver o Theo, viu, gente? Ó, linha de base, a gente já falou. Pode ser uma oportunidade única ou múltiplas oportunidades. Cadê? Encadeamento de resposta. É isso, né? Quando
é uma complexidade de uma habilidade e uma resposta é SD de outra resposta. Vai ter um exemplo bem legal aqui, vocês vão entender. Né? É um SD, uma resposta, depois um SD e uma resposta. Então, a consequência, ela vira um estímulo discriminativo. Ficou difícil, né? Mas eu vou deixar mais simples. Esse vídeo aqui vai deixar bem simples isso, ó. Então, comportamento encadeado, dá uma olhada. Tem um SD que, por exemplo, um interruptor de luz, tá lá. Eu já tenho uma história de reforçamento daquele interruptor, eu sei que aquilo, se eu apertar, ele acende. Se eu não conhecesse o interruptor, ele ia ser estímulo delta, ele não ia ser um SD, ele não ia ser nada, eu não conheço aquilo. Então, mas como eu conheço, ele vai virar um SD, ele me diz alguma coisa. Quando eu olho aquele interruptor, eu sei, se eu apertar, eu posso acender e apagar a luz. Esse é o SD. A resposta, né? Eu vejo o SD, eu aperto a minha resposta, a consequência é acender a luz, não é? Então, é isso que eu digo de SD. Nesse próximo exemplo, vai ficar bem exemplificativo. Quando um comportamento acontece assim, um depende do outro, é um passo a passo. Então, SD, a resposta, a consequência. A consequência é o SD da outra resposta. Quer ver que legal esse vídeo? Vai ficar bem facinho de entender. Você vai ter que compartilhar de novo. Boa? Não apareceu? Ó. Foi. Foi? Tá. Olha isso aqui, gente. Tá todo mundo pronto aí? Tudo certo? Podemos começar a contagem? Então vamos lá. 3, 2, 1, valendo! Esse é um comportamento encadeado. É um exemplo. Tá vendo? É um que depende do outro, é um que depende do outro, é um que depende do outro. Ó. É um que depende do outro, é um que depende do outro. Opa, é isso. Até o final? Acho que foi até o final. Deu mais ou menos para entender que lembrando que, ó, que tem os encadeamentos de trás para frente, mais os dados de trás para frente em algumas situações o misto. É isso mesmo, é o que eu tentei explicar quando a gente ensina, vai retirando as dicas do comecinho, não, do final para o começo, né? E a gente vai deixando eles mais independentes no final da cadeia. Por quê, Lili? Porque o final da cadeia ele vai ter acesso ao reforçador muito mais rápido. Uma das maiores dificuldades de ensinar esse comportamento complexos é porque eles estão muito distantes do reforçador. Então, quando eu vou retirando as dicas do final da cadeia, o último passo, ele vai estar mais próximo do reforçador. Então, assim, eu estou ensinando meu filho a arrumar a cama. O reforçador vai ficar no final da cadeia. Então, o último passo, que é de dobrar a última parte da coberta, acabou a habilidade. Essa eu posso fazer com maior independência. Então, eu vou retirando as dicas de trás para frente. Ou eu posso fazer como o Gilmar falou, eu vou falando, sigo de frente para trás mesmo, ou eu vou fazendo misto, como o Gilmar mesmo falou, porque a gente vai entendendo aquilo que ele sabe fazer. Então, aquilo que ele sabe fazer, eu não vou precisar ensinar. Olha um exemplo aqui legal, gente. Deixa eu tirar aqui para eu ver a carinha de vocês. Eu tenho que tirar o som, aí eu vejo. Ó, lembra que eu falei? Ó, olha aqui, tá bem exemplificadinho. Ó, mãos sujas, SD. Resposta, ir ao banheiro. Visão da torneira, consequência. Visão da torneira, abrir a torneira. Consequência, água. Água não é a consequência, ela vira o estímulo discriminativo. Ó, depois é molhar as mãos, mãos molhadas. Mãos molhadas vira SD. Depois a resposta, pegar o sabonete. Consequência, sabonete nas mãos. O sabonete,
Começa de novo, tá vendo? Começa de novo. Sabonete nas mãos, ensaboar as mãos. Mão com espuma, que é consequência. Mão com espuma vira o quê? O início de novo. Mãos com espuma, enxaguar as mãos, mãos molhadas. Mãos molhadas vira SD de novo. Enxugar as mãos e mãos limpas e secas, que é o meu reforçador, que está no final dessa cadeia. Então, a gente pode fazer assim. Essa última etapa, tá vendo? A gente vai retirando as dicas. Na hora de mãos, ó, enxugar as mãos, a gente vai tirando a dica. A dica era a dica física total. Então, eu vou tirar a dica física parcial, dica física gestual. Então, eu vou retirando as dicas no final da cadeia, até chegar no primeiro. Por que no final? É uma das estratégias, não é a única. Porque ela está mais próximo do que mãos limpas e secas. Então, quanto mais próximo que eu tiver do reforçador, mais eficiente vai ser a minha estratégia. Pode ser que seja, né? É uma das estratégias. Deu para entender, gente? Tem coisas que... Quer ajuda? Ó, vê depois desse vídeo. Eu estou utilizando bastante habilidades de AVDs, né? Essa é a vida real. O Rafael totalmente... Ó, os estímulos do irmão falando, que incomoda ele. Essa é a vida real. Tem que pôr a tampa na panela. E aí, no meio do comportamento dele encadeado, ele foi observar o irmão. Não fazia parte dos passos, mas como os estímulos aversivos incomodam, ele vai lá, opa. Parou para vocês aí também? Vocês estão aí, gente? Fala um oizinho para mim. Estamos. Estamos. Ai, que voz linda da Jaira! Aqui é o Rafael, de novo, meu príncipe encantado. E aí ele continuou, ele foi lá, ele foi interrompido, porque tinha um estímulo aversivo no meio da cadeia, ele observou e voltou o passo a passo, sem nenhuma dica. Pegou o garfo, pegou a faca, colocou, olha aqui, ó, todo bonitinho, sem nenhuma dica. Porque isso foi um trabalho de muitos anos, não acontece de um dia para a noite, né? Então, todos os passos. O final dessa cadeia, ela é um reforçador maravilhoso para o Rafael, de alta magnitude. É um reforçador primário, que é comer, né? Aqui também, fazendo bolo. Aqui, tá vendo? É uma dica física. Quero ver quem fala aí no chat. Uma dica física total. Ele está sendo agredido. Isso. Ele tá fazendo, ó, dá para perceber no rostinho dele. Isso é ajuda física total, isso não é violência, quando a criança tá chorando e você obriga a criança a fazer porque faz parte do seu programa de ensino. Tá vendo? E é uma dica física parcial, né? Ele tá, ó, aqui ele tá fazendo, aqui ele tá com um apoio, mas pela força. E aqui, na hora de tomar banho, eu ainda estou com dica física verbal, vocal para o Telzinho, que está errado, mas eu vou resolver isso rapidinho, que eu vou colocar um apoio visual para ele fazer com independência. Algumas coisas que é lavar o pé e a perna, ele já faz com independência, bonitinho. Eu preciso ensinar? Não, ele já faz com independência. Então, eu posso fazer um encadeamento misto. Por isso que é importante eu ter uma linha de base. O que é a linha de base? Observar. O segredo é esse, é observar o meu aprendiz. E vou ensinar aquilo que ele precisa aprender. Quer falar alguma coisa, meu amor? Gilmar?
Oi. Não, já foi. Mas pode falar aí, pode me interromper. Ó, cortando as unhas, esses materiais a gente encontra bastante no projeto Integrar e tem no Comunicateia. Bastante dica. Lili, eu posso fazer uma pergunta? Pode, meu amor. Nessa retirada de dicas, Hum, eu atendi uma criança, eu já não atendo mais, ele saiu da minha agenda, ele saiu da clínica e tal, mas assim, nas retiradas, quando você retirava as dicas, embora ele soubesse o passo seguinte, mas ele pedia permissão para realizar, você entendeu? Então, por exemplo, você posso abrir, no caso do banheiro, para sair do banheiro, então, é reforçador porque ele vai continuar a atividade. Então, no caso, se ele estivesse no banheiro, para sair, ele ia perguntar: posso abrir a porta? ficou dependente. Então, ele esperava, ele estava assim, não sei se era uma. Ele ficou dependente da dica, eu acho que há muito tempo foi usada a mesma coisa, mas você sempre tinha que reforçar para ele que ele podia realizar aquele comportamento. Então, ele ficou muito. E olha, isso que você está dando de exemplo, não sei quem atende a autistas mais velhos. É muito comum, principalmente quando eles precisam de mais apoio. Porque eles têm uma dica, acho que o Gilmar pode explicar até melhor que eu, são as dicas contextuais. Sabe aquele olhar que a gente faz? Né? A gente está lá, a gente não está lá com carão. Principalmente mãe, né? Cadê Camila? A gente está assim, acerta. Estou aqui. Eu Não faço é, muito Camila? isso. A gente fala, não dei dica nenhuma. Tá Não, eu dou. fazendo tudo com A verbal, independência. principalmente. Né? Não, a gente fala assim, ó, tirei a dica verbal, mas a gente tá assim, ó. O olho está mandando, né? Aí, na hora que ele vai fazer, a gente faz assim. Eu faço isso, gente. Meu, é dica contextual que a gente não coloca a dica verbal. A gente deu a dica de organização do ambiente também, a gente deixa mais próximo, porque a gente quer que acerte. A gente dá a dica de olhar, né? São dicas contextuais. E eles, gente, eles aprendem isso muito rápido, principalmente quem não é verbal. Não sei se vocês têm essa experiência. Eles estão tão atentos aos estímulos sutis, né? Esse dia eu estava falando com a Cris lá na escola, do nome, né? E o aluno, ele discrimina o nome porque a folha está amassada. Então, assim, ele está atento à amassada folha, não é porque ele discriminou o nome, né? Então, sabe aquela coisa sutil que a gente fala, não, a gente não está dando, a gente está dando. A gente está olhando, a gente está respirando mais fundo, porque eu faço isso. Estou falando isso dos meus, né? Do que eu faço. Né? Porque a gente quer que ele acerte, a gente deseja muito que acerte, porque, claro, o ensino sem erro, eles vão se engajar mais. Mas a gente tem que estar atento a essas dicas que a gente faz, que outra pessoa não vai fazer. Faz com a mãe, não faz com a professora. Faz com a mãe, não faz com o terapeuta. Ah, mas em casa ele faz. Claro que ele faz. Você faz enriquecimento ambiental, você organiza tudo do jeito certinho para ele. E tá lá a mãe assim... A gente, né, olhando. Então, e aí ele não vai encontrar a mesma dica em outros ambientes. E aí o que a gente sabe? O cara está dependente de dica. E aí a gente tem que sempre lembrar, meu Deus, eu quero que ele seja independente. E eu quero que ele faça isso com a maior independência possível. Então, é melhor que você faça uma dica, né? Então, assim, o que a gente percebeu, já, Antônia, né? Eu estou falando isso, né? Não vou falar do seu caso, mas que é melhor a gente utilizar uma dica visual e tentar manter o carão ou atraso de dica. Atraso de dica, né? Para quê? Para que ele faça com independência. Quando ele olhar para você, carão, porque você sabe que ele sabe, né? Ele está esperando a sua autorização, porque a vida inteira alguém disse o que ele tinha que fazer. A vida inteira, né? Então, eu posso voltar um passo anterior, né? Eu sei que ele faz com independência, mas ele está dependente. Eu posso colocar um passo a passo para ele, um tutorial para ele, uma dica, um desenho roteirizado, que eu posso até apresentar antes da tarefa, ou eu posso apresentar durante a tarefa.
Mas eu tenho que tomar cuidado com as minhas... para a gente não ficar dependente da gente, da nossa pessoa. Porque mesmo dica visual, verbal, a gente vê que é específica, é da mãe, da professora, da terapeuta, né? Não é dica verbal de todo mundo, é dica daquelas pessoas que, né? E a gente é Lili, reforçadora, né? Pode falar, Lili, Elisa. eu faço brincadeiras com os meninos. Então, por exemplo, às vezes, né, eu percebo que eles ficam fazendo isso que a Antônia falou, esperando que eu dê a dica, né, mesmo que eles já sabem o que eles vão fazer, como se ficasse sempre esperando, dependente. Aí eu falo assim, depois que eu já sei que eles estão fluentes na atividade, né, já sabe fazer, mas tá com essa dependência, então eu brinco e falo assim, ó, hoje eu vou ficar aqui só observando. Vai lá, faz tudo que eu vou olhar. E aí a gente faz tipo essa brincadeira. E aí a gente fica olhando, mas não dá nenhuma dica. Só realmente se ele pedir, se for necessário, né? Mas aí eu uso esse atraso de dica, então ele fala, eu falo, eu fico quietinha, né? Mantendo a brincadeira ali, que ele vai fazer sozinho. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ter frustração, né? A criança deixar de fazer. Mas eu uso muito isso e geralmente dá certo. Aí, às vezes, se acontece algum momento que eu tenho que dar dica, eu uso só a gestual. E aí, Legal, aos poucos, eu vou tirando essa também. legal. Mas, assim, às vezes, num dia ele precisa de 2 dicas gestuais, né? Com atraso de dica, atraso de tempo, né? Eu espero um pouco. E aí, se necessário, eu dou a dica gestual e eu vou fazendo essa brincadeira, até que eles conseguem fazer sozinho. E, assim, é muito legal porque a gente acaba entrando num jogo, numa brincadeira. É tudo mais natural também, né? Como se fosse num ambiente... Estratégia natural, eu estava falando hoje, acho que com vocês, né, no grupo mesmo, quanto mais a gente utilizar estratégias naturais, né, em ambiente natural, é muito maior a adesão à generalização, né? É importante em ambiente estruturado, mas a gente tem que levar rapidamente para ambiente natural, né? E é E outra isso. coisa que eu estava Pode ouvindo falar, você Elis. falar sobre a criança ficar sob controle, né, do papel amassado. Às vezes a gente acaba ensinando a criança com algumas dicas que estão no papel ou visual, algumas coisas que eles ficam tanto sob controle de algumas dicas que estão ali, que quando você retira, você descobre que ele não sabia Não fazer sabe. ou que ele estava sob controle. Por isso que é muito importante a gente tanto treinar os pais, né, estarem envolvidos na aprendizagem nesse ambiente natural, ir retirando as dicas, sempre com atraso de dicas. Tem várias coisas que a gente pode ir planejando e observando bastante, né, Ai, para perdão. poder fazer esse ensino. Você falou de uma coisa muito importante, Elisa, e eu falo em todos os lugares que eu vou, treinamento parental, né? Antônia, deu para clarear um pouquinho, amor? Sim, sim, era uma dúvida que O seu microfone está desligado, Antônia. eu tinha a impressão que realmente o que aconteceu, ele estava dependente, porque eu acho que isso foi assim, ficou-se por muito tempo, né? E como você diz, às vezes a gente não fala, não dá dica verbal, mas fica aí, né? De olho, né? Então, mas a minha preocupação era essa, sabe? De que forma fazer para retirar essa dependência, né? Porque acho que foi muito tempo, mesmo acredito que não mais tendo necessidade, mas continuou se utilizando essas dicas, né? Sim. E acho que aí ele se acostumou a elas, na realidade, né? Os exemplares É, que o Gilmar trouxe, né? Então, até nas dicas visuais, gente. A gente estava falando no grupo muito de pictograma e de imagem. E a Camila trouxe um exemplo. Às vezes a gente, claro que a imagem ela diz mais, claro, mas a gente tem que pensar na equivalência de estímulos, na generalização por equivalência de estímulo, que esse nomão todo. O pictograma, ele representa aquilo, ele não é aquilo, e nem é a imagem daquilo. Então, quando a gente já começa a utilizar um pictograma, a gente está trabalhando muito mais a possibilidade de generalizar. O shampoo não é o shampoo da minha casa. Ah, não é o vaso da minha casa. É um símbolo que representa shampoo. E aí eu vou generalizar todos os shampoos que eu vou encontrar. O vaso sanitário não é o vaso da minha casa. Eu vou tirar foto.
a gente pode começar assim, né? A gente fez umas imagens lá na escola. Aquela imagem, ela diz daquele objeto, mas eu fico muito restrita, né? Eu estou dizendo daquele espaço, e a criança vai entender que é aquilo. É aquele mouse, aquele chinelo, aquela camisa, aquela camiseta, aquela blusa. Quando eu utilizo o pictograma, eu tenho maior possibilidade de generalizar. A gente está trabalhando equivalência de estímulo, mas a gente precisa de uma avaliação para fazer isso. Então, é muito importante a gente saber e o que a gente vai ensinar. Ó, a Lucília falou aqui também. Cadê? Deixa eu pegar. A Lucília falou uma coisa bem legal. Como é importante compreendermos que precisamos elencar o que é importante para a criança, adquirir autonomia em habilidades para a independência da vida, olhar o momento que a criança se encontra para a próxima ação de ensinar uma nova habilidade. Então, é isso. E, às vezes, a gente acaba dando muita ajuda para a criança. Se ela sabe pegar um copo, por que eu tenho que dar o copo na mão? Se ela sabe colocar... o meu filho está com quase independência de colocar a roupa sozinha. Quase. Mas, gente, se eu começar a colocar para ele, eu vou perder. Porque é muito mais cômodo, muito mais fácil alguém fazer por mim. Vou dar um exemplo. Telzinho, desde os 5 anos, já limpa o bumbum. E eu não falei com a escola, não teve uma conversa, não teve uma reunião. Na escola, começaram a limpar o bumbum para ele, porque ninguém sabia, né? E ele ficava limpa. Chegou em casa, rapazinho, não queria mais limpar o bumbum, não. Limpa, mamãe, né? Então, como é importante todo mundo usar a mesma estratégia. Então, vamos lá, rapazinho precisa limpar o bumbum. Vai lá, rapidinho. Vamos lá, quantas vezes vai limpar? E o Theo, ele já tem uma discriminação muito maior, né? Muito melhor. Então, ele consegue olhar para o papel, ver quando ele tem que parar de limpar. Então, eu estou usando uma estratégia para o Theo, para a habilidade que o Theo já tem. Então, o que eu tenho que pôr na minha cabecinha? Que eu não vou carregar no colo aquela pessoa que sabe andar. Sabe aquele ditado popular? Se sabe, gente, vamos deixar o cara fazer, né? Vamos deixar fazer. Se ele precisa de dica, a gente vai dar a dica da menos invasiva, né? Por que menos invasiva? Principalmente aquela que eu não preciso pegar, aquela que eu não tenho que o tempo todo mostrar como fazer. O Alexandre falou da modelação. Modelação para quem... Aqui. Ela é rica, a videomodelação também é importante, dá muito certo, mas eu preciso saber se ensina aquela criança, aquele aprendiz. Tem mais Gente, uma pergunta, Lilia. Tá, vou ver se eu termino em 15 minutos, vocês vão mandar eu calar a boca. Quando a criança conquista a habilidade, como podemos, enquanto educador, agir diante das conquistas? Reforçadores. Aí todo mundo que não está muito assim... O social é o principal. Depois... Eu ia falar isso. Mas o que é reforçador? Reforçador é aquilo que aumenta a probabilidade daquele comportamento, daquela habilidade voltar a acontecer. Eu não sei o que é reforçador. Eu não sei. Eu posso fazer uma avaliação dos itens de preferência. Legal, eu sei que João gosta de notebook, eu sei que ele gosta de caneta, eu sei que ele gosta de fiozinho. Isso não é reforçador, isso são itens de preferência. Agora, o que aumenta a probabilidade daquele comportamento voltar a acontecer é sim o reforçador. Né? E quanto mais aquele reforçador for intrínseco, melhor. Nem o social, porque não é a vida inteira eu vou falar assim, parabéns, você fez xixi. Alguém fala para você parabéns porque você fez xixi? Ninguém, né? Você se livrou daquela coisa que estava apertando sua barriguinha, você, tô doida para ver um banheiro, vi um estímulo discriminativo, olha o símbolo, é um banheiro de mulher, vou entrar. Me livrei, né? Então, eu mantenho o meu comportamento de me livrar de um estímulo aversivo. A gente se livrou, a gente fala que é um reforçamento negativo. É igual habilidades sociais também, né? Isso. Quando a gente está ensinando habilidades sociais para criança, às vezes a gente coloca o reforço social da gente fora, né, arbitrário daquela relação que a criança está tendo. Daquele contexto, mas depois a própria interação tem que ser reforçadora. Não tem que ter alguém falando ali, uau, você cumprimentou. Isso. Nossa, uau, você respondeu uma pergunta, você fez uma pergunta. É isso mesmo. Então, no final da cadeia, não existe comportamento sem reforçador. Não existe. Não. A gente fala muito de reforçador arbitrário.
né? Tem reforçador social, intrínseco, o que faz parte daquela própria atividade, já é um reforçador, né? O reforçador social, o que a gente faz com os reforçadores, os esquemas de reforçamento? A gente vai ter que falar de reforçador igual a gente falou de dicas, né? A gente vai retirando também os arbitrários e vai pareando. Então, eu vou aumentar os reforçadores daquela pessoa. Como? Daquele comportamento, pareando. Eu posso parear o tangível com o social. Então, eu posso dar alguma coisa para ela, por exemplo, uma fichinha, que vai dar acesso, 3 fichinhas que ela tiver, vai dar acesso a 5 minutos de uma coisa que ela queira fazer. Economia de fichas. Legal. Ou eu posso dar um tangível mesmo, de cara, né? É um reforço imediato, contínuo. Mas na hora que eu der, eu vou falar, que legal, parabéns, meu, você arrasou. Até a intensidade do meu elogio eu vou diminuindo. Parabéns. Bom, daqui a pouco, parabéns. Poxa, legal, valeu. Entende? Até isso a gente tem que tomar cuidado. Porque senão eles ficam dependentes daquele, uau, você arrasou, cara. Né? Uma coisa que não é natural. Você vê que tem terapeutas que usam esses reforçadores e falam, meu Deus, e aí a criança o tempo todo precisa ser aplaudida. Não, a gente vai esvanecer também. E vai chegar no mais natural possível. Né? Mas o que a gente tem que avaliar? O que eu vou utilizar para aquela criança é o que funciona para aquela criança. Por isso que eu falo, não estamos falando de método, estamos falando de ciência. Quanto mais eu conhecer daquela pessoa, mais sucesso eu vou ter. Videomodelação. Por que eu usei estratégia de videomodelação? Porque a mamãe não sabe fazer yoga. Eu ia usar modelação. Mas eu não sei fazer yoga. Então, eu usei videomodelação para ensinar o Rafa e a mamãe. Então, porque, vou usar videomodelação, porque me disseram que videomodelação. Seu aprendiz está atento a essa estratégia, a esse estímulo, ele observa atentamente o vídeo e consegue imitar? Se ele não faz isso, não usa, meu. Você vai usar a estratégia que funciona para ele. Usa modelação. Ah, mas é porque eu fui num curso e me falaram que videomodelação é muito boa. Mas para ele não funciona. Eu vou usar aquilo que funciona para o João, para a Maria, para Pedro. Aqui, ó. A videomodelação também funciona como demonstração de um comportamento-alvo para modelos. Hoje funciona muito, porque eu trabalhei videomodelação com reforço diferencial para o Rafa. Né? Então, eu tinha que dar ajuda física, eu tinha que fazer reforço diferencial, ou seja, eu tinha que reforçar alguns comportamentos e não outros. Eu tive que fazer. E hoje o Rafael está muito mais atento ao vídeo e imita o vídeo. Hoje. E por que eu usei essa estratégia mesmo o Rafael não estando atento ao vídeo? Porque a mamãe não sabia fazer. Eu podia ter usado dica visual. Mas, né, utilizei a videomodelação e deu muito certo. Gente, vou passar que vocês vão brigar comigo. Esse aqui é um trabalho de automonitoramento, num passo a passo. Hoje o Rafael consegue colocar as dicas e ele faz as atividades sem nenhuma ajuda, gente. Nenhuma ajuda. Cada bolinha dessa é uma atividade física. Ele coloca a série dele e ele vai ticando. Ele faz sem nenhuma ajuda. Ele faz as bolinhas, ele escolhe os exercícios e ele faz tudo isso sozinho. Aqui, ó, a modelação, que era o pai imitando, e ele fazendo igual, olha, ele super atento, dá uma olhada que bonitinho. Ele fazia primeiro para ele fazer depois, pode fazer junto também. Isso aqui é uma folha de registro, porque aba é registro, aba é gráfico, aba é isso, tem que mostrar. Então aqui, ó, pegar o prato, a linha de base, ele faz, não faz. Pegar o utensílio, faz, não faz. Se serve quantidade adequada, sim ou não. Aqui é uma linha de base, o que ele faz, o que ele não faz. Aqui, o meu critério é que ele faça com independência. E aí eu vou escrever aqui o que eu vou fazer quando ele errar, o que eu vou fazer, quais são as dicas que eu vou usar, como eu vou retirar as dicas. Retirar as dicas, 90% de acerto.
Eu não vou tirar a dica porque eu acho que tá bom para tirar. Não, eu tenho que garantir um critério. Quando ele acertar de 10 vezes 9, eu posso esvanecer e ir para a dica com menos invasiva. E eu fiz isso nesse programinha aqui, ó. Vamos lá, porque senão vocês vão... Tudo isso com assentimento, uma intervenção implementada por pais, respeitando a diversidade cultural, multidisciplinariedade, interdisciplinariedades, lembrando das barreiras. Uma das maiores dificuldades das pessoas do transtorno do espectro autista é falar de função executiva, rigidez cognitiva, de fazer tudo igual, da mesma maneira, como eu falei sobre a generalização, né? A generalização simples, a funcional e a equivalente. Então, eu tenho que colocar isso no programa e rapidamente fazer, porque esse indivíduo ele vai ficar dependente e muitas vezes ele vai funcionar na sua escola, ele vai funcionar na clínica, ele vai funcionar. Quando ele for para o shopping, ele não vai conseguir fazer, né? Só para... Deixa eu ver se está terminando, senão... Eu não vou para os protocolos, porque tem muita coisa e já passou o tempo. Depois a gente fala de protocolos, que é bem legal, tem habilidades Waffles mesmo. Acho que o Luciano... Olha, eu vou dar o Waffles para o Gilmar falar para a gente. Habilidades funcionais, a gente utiliza muito a EFOS com o Rafa e o inventário do bom aluno, que foi incrível com o Rafa também. Aqui algumas habilidades. Esse é o último slide que eu vou mostrar para vocês não brigarem comigo. Aqui, ó, o Telzinho colocando a pipoca na pipoqueira, o banheiro, o Rafael aqui. Tem que procurar, pelo menos mas só para viver. Vem, Ralf. E aí? Tudo bem? Tá feliz? É, você tá feliz, amigão. Vamos lá, Rafa. Bora, lindão. Olha aqui, Ralf. Olha o sorrisão dele. Mas ele tá procurando o celular para fazer essas coisas. Oi. Meu nome é Carol Souza e eu sou autista nível 2 de suporte e TDAH. Sou formado em pedagogia, mas não consigo trabalhar na área. Nossa família está enfrentando dificuldades. Opa. Oi. Meu nome é trabalho formal de rotina típica. Eu tenho necessidade de suporte médio, o que faz com que eu me sobrecarregue. Só para eu interromper, porque a gente está me prolongando demais. Mas tudo isso para dizer que a gente precisa ensinar as habilidades vocacionais, igual da Carolzinha, as habilidades de lazer, habilidades de autocuidado, habilidades habilidades para a vida. Tudo isso a gente tem estratégias de ensino. E a gente vai fazer tudo isso com assentimento. Então, se eu puder escolher uma palavra hoje para falar sobre análise de tarefa, é falar sobre motivação, é falar sobre assentimento. Antes de você fazer aquele programa incrível, faz um programa de você aumentar os reforçadores dessa pessoa. Ah, não tem, você vai escolher aquilo que ele é item de preferência, vai observar se aquilo aumenta a probabilidade de reforçadores. Para quê? Para que ele tenha motivação.
Ele pode ter muitas habilidades, mas se ele não tiver motivação, se aquilo não tiver sentido para ele, ele não vai fazer. E para que tudo isso tenha consistência, o melhor caminho é o treinamento parental. Empodere as famílias. Hoje aqui nós estamos compostos de pessoas que são mães, são pais, são professores. Então, é muito mais que ambiente clínico, muito mais que ambiente saúde. Nós estamos falando de habilidades para a vida. Nós queremos pessoas que estejam construindo, produzindo a sua própria história, sendo autônomos, tendo condições de construir possibilidades, que eles não precisem de alguém o tempo todo dizendo que eles são capazes de fazer, ou que eles precisam de fazer. Pensa alguém chegando na sua vida, sem te conhecer, e falar assim, Gilmar, faz isso. Sem conhecer, sem fazer vínculo, sem fazer um pairing. Então é isso, antes de ensinar qualquer habilidade para alguém, principalmente habilidades de AVDs, e quando você tem a condição de ensinar pessoas mais velhas, se preocupe em aumentar os reforçadores. Crie estratégias de pareamento. Seja reforçador para a pessoa. Seja legal, construa vínculo. Que ele, ao chegar e ver você, ele corra para você, não corra de você. Porque se você conseguir isso, dar instrução e montar um programa, vai ser muito mais rápido. Então, ao chegar perto de uma pessoa, lembre-se, é essa pessoa que você quer ensinar. Não fique atento só aos programas de ensino, às folhas de registro. São muito importantes, mas nada é mais importante do que você estar inteiro. Esteja inteiro, acessível para aquele indivíduo. Assim você vai ensinar de uma forma muito mais prazerosa, consistente, permanente e que, de fato, vai haver critério de manutenção, critério de generalização e de aquisição, que é o primeiro, né? E é isso. Então, a gente tem estratégias de ensino, mas que elas vão funcionar para cada indivíduo. E se a gente não conseguir enxergar o indivíduo de uma maneira individual e única, e utilizar essas ferramentas, a gente não vai ensinar com consistência. Então, traz a família, traz o pai, traz a mãe, traz o professor, vamos ensinar todo mundo. Vamos fazer com que a aba, né? Vamos utilizar palavras que alcancem essas pessoas e que, de fato, a gente construa um plano de ensino de acordo com aquilo que é importante para aquela criança, para aquela adolescente, para aquele adulto, para ensinar habilidades vocacionais, laborais, ensinar habilidades de lazer, habilidades vocacionais, né? Habilidades para a vida, habilidades de autocuidado, para que ele seja feliz, autônomo, independente. É isso, gente. Desculpa aí a tremedeira, porque hoje eu não estava preparada. Perfeito. Meus filhos chegaram, peguei o slide que estava aqui fácil. Era um Parabéns, Lili. Muito obrigada, viu? Foi Você ótimo, detona qualquer Lili. tema, Lili. Parabéns. Foi excelente, muito obrigada. Gente, vocês podem fazer uma estratégia de reforço para um reforçador aqui, para manter, para aumentar a probabilidade do meu comportamento. Família linda, parabéns pelo seu trabalho. Maravilhoso. Ai, Elisa, vocês são amigas. Perdão aí, próximo eu me preparo melhor. Lili, foi fantástica, adorei, ouvi muita coisa super interessante, tá? Foi maravilhoso, parabéns. Foi uma super aula, obrigada mesmo, tá? Obrigada pelo apoio de vocês. Obrigada, Gilmar. Obrigada, Alexandre. Obrigada, cada um de vocês. Lili, boa noite, pessoal. Gente, obrigada pelo espaço. Liliane, você é uma linda. Faz muitos anos que a gente se conhece. Eu vi o Rafinha no forninho, o Telzinho no forninho. A gente dividiu, chorou muito e riu muito na sala de espera de clínica, aguardando atendimento. Foi graças a Liliane que eu tive acesso ao diagnóstico do meu mais novo e depois, posteriormente, do meu mais velho. Também sou mãe de 2 pessoas no espectro. Depois de muitos anos e de muito chororô,
também fui estudar, eu sou aluna da turma 104, também inspirada na Lili, que já vinha, já foi da primeira turma, e já vinha com conhecimento, já vinha tentando trazer para a gente falar, mães, olha, vamos estudar, né? E, assim, é muito importante esse espaço, tanto para todos os professores, o pessoal que já é formado na área, mas para nós pais que vamos buscar o conhecimento, porque, por exemplo, aqui no meu interior, aqui não tão distante onde eu moro hoje, que não tem nenhum serviço, não é prestado, não tem disponibilidade de serviços, então, assim, as famílias aqui estão no escuro, então a ideia é a gente buscar conhecimento, dividir conhecimento, e assim, com experiência de vida, porque eu converso muito com as famílias daqui e sempre os relatos são de, ai, mas assim, na vida, na prática, como que eu faço? O que que eu falo? O que que eu pergunto? O que que precisa? Então, é muito importante dividir esse conhecimento e assim, Lili, parabéns. Você sabe que você mora no meu coração. Muitas vezes, quando eu tenho dúvidas e estou aqui perdida sozinha, aí eu vou lá e encho a Liliane de tanta pergunta, de tanta... Ai, Lili, me ajuda, como que eu faço? O que que eu faço? Com quem que eu falo? O que eu procuro? Então, minha referência é a Lili. E assim, eu te agradeço grandemente por me ajudar e por ser luz no meu caminho. Amém. E no caminho de tantas outras mães que estão na mesma situação e profissionais, e que tragam os profissionais, que eles venham ter empatia pela nossa jornada, que não é fácil, mas é possível. Então, obrigada por tornar esse caminho possível. Obrigada. Obrigada, gente. Grande beijo. Obrigada. Vou tirar uma fotinho. Quem tá aí? Cadê? Quem consegue tirar? Gilmar, me ajuda aí. Vai, bonitão. Vai, tira a foto. Você tira, Gilmar? Ai, gente, cadê quem é que tá aqui falando? Ah, foi muito produtivo. Posso bater? Já, calma um pouquinho, só tô Dois, lendo aqui. três. Não, calma. Vamos. Lili, Ah, a Jaira queria falar, não sei se ela ainda tá aí. Jaira, cadê você, amor? Peraí, tira a foto. Tô aqui, sim. Fale aí, mulher bonita. Vou falar rapidinho, Ô, porque eu sei que tá todo mundo aí. gostoso. É aqui da Bahia, menina, né? Ô, De Campinas, não. delícia. Aqui também não tão distante. Lili, eu queria falar que eu agradeço muito o grupo também. E dizer que da aula de hoje, fantástica. E a gente acha que está falando só para crianças, para adolescentes, para mães que têm condição de estudar e de estar caminhando. Mas hoje a aula foi também para uma professora que trabalha no atendimento educacional especializado com adultos subdiagnosticados. E aí eu vi no grupo hoje perguntando se a aba era só para autistas, e não, né? A aba é para todo mundo, é para melhorar a vida das pessoas. E é isso que eu estou fazendo. E aí você falou da questão de... A gente tem um programa de ensino muito bem feito, muito bem bolado. Não tenho ainda, porque é o primeiro ano que essa escola tem um atendimento educacional especializado para adultos, pessoas com 30 anos, com 40 anos, pessoas que sumiram da escola e resolveram voltar agora, né, depois da pandemia para cá, e a escola sentiu necessidade. E aí tem sempre alguém que diz, tá, eu topo, e esse alguém que disse eu topo fui eu. Então, a escola da periferia é uma escola de pessoas de baixa renda, sem acesso a nada, e que a maioria delas nem sabe, nem a família sabe que tem uma condição, tanto de ter pessoas dentro do espectro, assim, que a gente percebe, dentro, né, dos comportamentos. Aí tem também outras pessoas da família, e aí você escuta dizer assim, não, eles não são bem certos, não, toda a vida esse povo vem aqui na escola, mas não fica. E nessa situação. E aí, hoje eu escutei, olha, vamos falar de um modo claro para o professor, não usar muito termo técnico, vamos ver o que é importante, para uma família, de uma pessoa que tem 40 anos, que nunca teve diagnóstico nenhum, e tem outras pessoas da família também que não têm, que moram numa periferia, no interior do interior.
E aí, como é que você traz essas pessoas para o atendimento educacional especializado, que acontece no mesmo turno de aula, que é no noturno? E aí você falou de algo que para mim ficou para a noite, assentimento. Ai, que lindo! Eu nem sabia que eu estava fazendo isso, é o mais maravilhoso da análise do Que comportamento. lindo! Eu sabia que eu tinha que fazer algo para eles gostarem de estar comigo. Então, o assentimento, que agora eu vou dar esse nome, eu começo pela maneira como eu me visto para ir para a escola, pela maneira como eu me trajo para ir para a escola, da forma mais simples possível, para que eles queiram ficar comigo. Sempre pergunto, você quer hoje? Você quer que a gente converse um pouco hoje? O que você tem mais vontade de aprender? Eu não tenho a mãe deles para perguntar. Ai. Eu não tenho a mãe de ninguém para perguntar. Eu só posso perguntar a eles. E aí um me diz, eu queria aprender a fazer conta. Eu queria aprender a usar o dinheiro. Eu queria saber os dias da semana. Pasmem, mas é coisa muito simples. Eu queria saber como fazer para ir lá na Matinha, que é um zoológico que tem aqui na cidade. Então, aí você falou muito dessa individualidade, mas é algo muito maior. E eu vou lembrar da nossa amiga Flor, da personalização do trabalho. É isso, é. E aí eu fico muito grata, e eu só posso assistir à noite, porque eu trabalho também à noite, né? Eu trabalho à noite. Então, no dia que for na semana, realmente eu vou ficar sofrendo, mas não tenho como. Fico grata pela noite de hoje. Fico grata pela partilha. E queria deixar isso aqui. Quando a gente está falando no grupo, às vezes a gente pensa que está falando só para trabalho com crianças, com adolescentes, com pessoas até com um pouco mais de condição financeira, técnica, de apoio. Mas não, estamos falando para uma infinidade de pessoas. Estamos atingindo a ponta da ponta da ponta. Tu pensar da ponta, da ponta, da ponta, eu estou. Mas eu fico muito feliz porque o grupo tem me ajudado muito. Porque eu vejo lá, eu adapto para eles. O que eu vejo lá, eu adapto para. O que eu faço para 40 anos, para a pessoa com 50 anos, com 35 anos. E aí a gente vai caminhando. E é isso. É essa análise do comportamento que é para melhorar a vida das pessoas mesmo. Isso mesmo. Fala aí, Gilmar, meu lindo, meu outro baiano, delícia. Ah, Jaira, quer dizer que tu é da Bahia, é? Oh, ai, menina, é tu! Eu já te sigo lá, hein, Gilmar? É que eu parei de usar aquela conta lá, né? Tipo, eu tô sem tempo para poder alimentar. Vou querer usar outro. Menino, depois a gente conversa, porque talvez a gente tá até meio pertinho aqui um do outro. Vai que dá um jogo. Salvador. Não sei quanto é. Itapetinga, sudoeste da Bahia. Mas respondendo, eu não tô nesse grupo, né? Tem muitas deveria. Mas respondendo especificamente, Jaira. É Jaira ou Jaira? É Jaira. Jaira, né? Análise do comportamento não é só para pessoas com autismo, né? O que a gente fala de ABA aplicado ao TEA é uma especificidade, né? Quando a gente vai falar sobre ABA, que vem daquela sigla lá em inglês, a gente fala de análise do comportamento aplicada. Então, a análise do comportamento aplicado é a aplicabilidade do que a gente tem justamente da filosofia do behaviorismo, do que a gente chama das testagens dentro do laboratório, que é da experimental, e a gente fala sobre a ciência do comportamento, aplicada. Que temos o que a gente chama dos princípios que regem o que é a análise do comportamento. Então, a análise do comportamento é a ciência no geral. Então, tanto existe para aplicação para TEA, né, que é uma explicação vertente específica para intervenção comportamental, mas ela serve para clínica, para organizações, para escola, para o desenvolvimento de competências e habilidades. Isso tudo vai depender de acordo com o segmento. Tipo, eu tenho formação para atender clínica. Eu sou terapeuta também, que a gente chama de formações contextuais, né? Tem a DBT, ACT, FAP. Tem outras especificidades específicas que é voltado para a área clínica, como também algumas especializações que dá para fazer atendimento e orientação que a gente chama de capacitação e organizacional, né? Mas eu prefiro, hoje em dia, trabalhar com crianças, adolescentes e adultos no transtorno do espectro autista, já que, né, eu atendo todos esses públicos.
Mas é importante e também falar sobre a iniciativa, não sei de quem, não sei se foi da Lili ou de outras profissionais, em tentar levar a análise do comportamento um pouco mais descomplicada, que eu sei que é muito difícil, gente. Não é fácil. Eu estou nessa área, ainda tem coisas, né? Existem alguns assuntos que eu ainda estou estudando, né? Agora eu estou entrando mesmo na parte da RFT, eu compreendo muito, mas é muito complexo. Quando a gente vai falar sobre operação motivadora também, é um assunto muito avançado, específico na análise do comportamento. Mas é como o Skinner falou, né? Que o saber só tem função quando realmente consegue ser usado por todos. Eu acredito que esse ambiente aqui que a Lili trouxe hoje é de bastante importância, porque está trazendo para vocês algo que não é de fácil acesso no nosso país, não é, acreditem, eu bem sei disso, e que realmente muda a vida de muitas pessoas. Mudou a minha, né? Mudou a de muitas famílias que eu atendi, mudou de muitas instituições que eu consegui, de alguma forma, dar suporte como coordenação ou supervisão, ou até mesmo uma simples modificação ou indicação de material específico para aplicação. Mas eu sempre digo, né, que a análise do comportamento vem para as nossas vidas para complementar e trazer possibilidades do que a gente pode vir a ser. E então eu carrego como filosofia de vida mesmo, viver um radical. Eu acredito que ela é uma ferramenta específica para conseguir alterar o mundo que nós vivemos, né, que é a alteração modal. Então, parabéns pela iniciativa de vocês e vamos que vamos. Mês que vem você vem aqui. Vamos definir qual tema. Vamos tirar foto, gente? Gente, Vou tirar. obrigada, viu? Feriadão, todo mundo 2, aqui. 3. E quem vai aparecer? Abre a câmera, gente, vai! X. Vou postar lá quando eu vou dar Lili, tá? Sul da Bahia. Temos um pouquinho da Bahia, então.